Conta, tudo bem? Eu sou Cleiton e agora você fica com um testemunho poderoso no nosso Farol News. Boa noite, igreja. Esse é o nosso momento Testemunho do Farol. Eu sou o Wesley da Sara, faço parte do PG Yeshua. Eu fiz parte do Seminário Pai ano passado, e o Seminário Pai, que é Paternidade, Atitude e Identidade, eu fui muito confrontado pela ausência do meu pai biológico. Pois o mesmo ele tinha me deixado quando eu nasci, ou algum período perto desse momento. E eu tenho 30 anos hoje, meu pai biológico ele nunca fez parte da minha vida. Eu carregava por muito tempo mágoas, raiva, eu tinha um certo desprezo pela ideia emocional dele ou de todas as coisas que me ligavam a ele. E no Seminário Pai, através do meu líder do MMI, eu fui muito confrontado e eu entendi que eu precisava liberar o perdão, porque quando a palavra de Deus fala que precisamos honrar pai e mãe, a palavra ela está relacionada aos nossos pais biológicos, por mais que a gente não entenda o porquê, mas a gente precisa sim honrar eles, porque é através dos genes deles, é através dos fatores genéticos dele que nós somos quem nós somos. E esse meu líder me confrontou bastante. E eu já tinha, há uns anos atrás, recebido uma mensagem do meu pai biológico, mas como eu refutava todas as coisas dele, eu peguei e bloqueei ele. Mas ele sempre esteve lá bloqueado no meu WhatsApp. E lá no seminário, através do confronto, decidi mandar uma mensagem para ele. E o nome do meu pai biológico é Jorge, né? E eu mandei um texto para ele, no qual o texto iniciava dizendo: "Oi Jorge, eu sou cristão, Deus está mudando a minha vida", e eu venho através dessa mensagem pedir perdão para você primeiramente, porque eu nunca quis você na minha vida. E eu digitei mais outras coisas, e ao término dessa mensagem, eu liberei o perdão sobre a vida dele. Eu disse: eu também queria liberar o perdão sobre a sua vida, porque da mesma forma que eu nunca quis você na minha vida, você também nunca quis estar nela. E ao final da mensagem, digitei outras coisas, e ele colocou amém. No momento que ele digitou amém, eu fiz uma breve oração junto com o meu líder, o Germano do MMI, e eu peguei e disse assim: Germano, eu queria orar, irmão. Ou foi ele que supôs, agora eu não me recordo, mas a gente orou e eu fiz uma oração dizendo: Deus, eu tô liberando o perdão sobre ele, mas ele é uma pessoa que eu não quero na minha vida. Mas eu entendo, Senhor, que não é o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Eu entendo que não está mais sobre mim, mas sim sobre ti. Então, se o Senhor quiser ele na minha vida, coloca ele sentado na minha frente. Porque eu mesmo, eu não quero. E eu também não vou atrás. E chegamos no momento desse testemunho, um momento importante. Mais ou menos um ano depois, ou um ano e pouco depois do seminário, eu acordei um dia normal de manhã, estava ajeitando um negócio aqui em casa e eu acabei me atrasando naquele dia para ir para a loja trabalhar. Quando eu cheguei lá no pátio, lá onde eu trabalho, que é no Shopping Red Mall, eu peguei e eu tenho um costume de abençoar as pessoas no meu dia a dia. Eu tenho um costume de dar bom dia para as pessoas que estão ao meu lado e dizer: olha, Jesus te ama, tenha um ótimo dia, que a sua semana seja incrível. E assim eu fiz. Falei para as pessoas que estavam no elevador, e eu ia passar pela porta da barbearia, que é vizinho à minha loja, e eu peguei e olhei para a barbearia: não, eu vou abençoar eles. Abri a porta da barbearia. Quando eu abri a porta da barbearia, o dono da barbearia estava à minha direita, eu olhei para ele: irmão, bom dia para você, que Deus te abençoe, que você possa prosperar, que esse dia seja incrível. E aí eu olhei para o lado esquerdo, e estava lá, meu pai biológico, sentado na cadeira. Depois de 30 anos, quando eu olhei para ele, eu reconheci ele. Eu tive uma escolha, uma decisão, que era entrar e falar com ele, fração de segundos, e simplesmente fingir que eu não vi ele e ignorá-lo. Só que eu sou cristão, e Jesus nos ensina o princípio da honra, Jesus nos fala sobre o princípio do amor, e eu disse para Deus: eu não quero, mas se o Senhor quiser, coloca ele sentado na minha frente. Assim Deus fez. Eu entrei na barbearia, olhei para eles e falei assim: mano, eu preciso muito de um café. Fui lá no fundo da barbearia, peguei o café e voltei, parei na frente do meu pai, olhei para ele e disse assim: você sabe quem eu sou? Aí ele: não, eu não sei quem você é, mas seu rosto é muito familiar. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas aleatórias para ele, algumas perguntas que eu tinha curiosidade, porque pra gente entender quem nós somos ou para onde a gente vai, a gente precisa saber a nossa origem. A gente precisa conhecer um pouco mais sobre nós mesmos. Por isso que a Bíblia fala: o homem examine-se a si mesmo. E eu comecei a perguntar de onde que ele era e falei: qual é a sua origem? Porque eu sempre tive curiosidade de saber de onde nós viemos. E ele prontamente disse: ah, eu sou de Quixadá, minha família vem de Quixadá. Ele olhou para mim e disse: nós? Wesley? Eu sim.
naquele momento eu não sabia se eu me referia a ele como pai, senhor, você, tu. Era um mix de sentimentos no qual tanto eu como ele estávamos passando ao mesmo tempo. E como que a gente se dirige a uma pessoa que a gente não conhece? Essa era o meu questionamento, a minha indagação. E eu disse, sim, sou eu, Wesley. Ele começou a ficar bem nervoso, ficou bem apreensivo, ele aparentou um pouco de incômodo, de ansiedade, começou a lacrimejar um pouco e disse, Deus, obrigado pelo maior presente que eu te pedi. O que eu mais te pedi em vida o Senhor me deu, que era o meu único filho que não falava comigo e está falando comigo aqui agora. Eu não sabia como gerir tudo isso. Eu não sabia o que pensar sobre tudo isso, porque ainda é uma pessoa que eu não conheço. Mas perguntei, conversei, ele me abraçou. E lá dentro da barbearia teve um momento que eu olhei pra ele e falei, Jorge, eu quero te pedir perdão. Dessa vez pessoalmente, porque eu nunca te quis na minha vida. Mas eu sou cristão hoje e eu entendo o que eu preciso fazer. E eu honro a sua vida. Através da honra que eu tenho sobre você, me perdoe. E ele disse, meu filho, não preciso te perdoar. E falou várias coisas, a gente conversou. E dentre todas as coisas que a gente conversou, aconteceram duas coisas que me impactaram naquele breve momento. A primeira é porque eu fui criado por um homem incrível, meu segundo pai. Que ele foi um homem muito bom na minha vida, ele me ensinou o que é integridade, ele me criou no caminho de Jesus, ele me ensinou a verdade. Mas na mesma proporção que ele me ensinou a verdade, houveram etapas ruins, e nessas etapas ruins ele me ensinou também o quanto o mundo pode ser mal, ou o mundo pode ser ruim, ou destrutivo para um ser humano. E meu pai que me criou, ele não me abençoa. Ele não abre a boca dele para dizer, filho, eu te abençoo. E eu entendo que a bênção do pai é algo importante. A gente viu Jacó ele conseguiu roubar a bênção de Esaú para poder ganhar o direito de primogenitura, porque a bênção é importante. E quando estava lá, tudo aconteceu e eu falei assim, olha, eu preciso atender a minha cliente e eu preciso ir até a loja, depois que você terminar de cortar o cabelo, você vai lá e a gente conversa um pouco mais. E aí ele olhou para mim e disse assim, filho, eu te abençoo, tenha uma ótima semana. Na hora que ele disse, eu te abençoo, era como se Deus estivesse dizendo para mim, filho, eu te abençoo. Eu entendi que tem duas formas de Deus nos amar. A primeira forma, ele desce, ele vem pessoalmente, através da presença dele. E a segunda forma, eu posso estar errado, mas eu digo que é a graça. É aquilo que nós não merecemos. E é aquilo que ele nos faz através da vida de outras pessoas. E naquele momento eu senti Deus dizendo para mim, filho, eu te abençoo. Eu só abracei ele me deu um cheiro no pescoço e eu fui trabalhar. Atendi meu cliente, depois ele chegou, a gente conversou um pouco mais lá na loja, lá no estúdio. E é interessante porque há 2 anos atrás, antes de ser cristão, se eu visse ele na rua, eu teria agido totalmente diferente. Eu teria sido uma pessoa estúpida, eu teria sido grosseiro, eu poderia ter proferido, desferido palavras ou feito coisas ruins para ele, que machucassem ele. Mas não, eu amei. E é difícil você amar uma pessoa que gerou tantas coisas ruins na sua vida. Jesus nos convida a dar a outra face e não fazer pagar na mesma moeda. E naquele momento eu escolhi entregar a outra face. Eu escolhi ser um discípulo. E Deus, ele está trabalhando na minha vida, dentre todas as coisas que ele fez, a partir do momento que eu orei e disse para ele, Senhor, destrói tudo na minha vida que o Senhor não gosta e faz tudo novo. Deus começou a mudar, Deus mudou meu casamento, Deus mudou a minha pessoa, Deus mudou a minha mentalidade. E hoje eu enxergo quem eu sou. Eu sou um discípulo de Jesus, uma pessoa que leva o amor de Deus a todos os locais e ambientes, segundo a vontade dele. Meu pai biológico hoje, o Jorge, nós trocamos o WhatsApp, todos os dias ele manda mensagem, a gente conversa bem breve, porque ainda é uma etapa nova, é um conhecimento novo, é algo novo que eu estou aprendendo a lidar. E indo com bastante calma, porque eu preciso de Deus me guiando e me direcionando entre as coisas. E a gente conversou, temos criado meio que um vínculo, e eu disse para Deus, Deus, eu não entendo o que o Senhor quer com isso tudo, mas eis-me aqui. Usa a minha vida para a tua graça, para a tua glória. Usa a minha vida para aquilo que o Senhor tem para fazer neste mundo.
Hoje eu trago esse testemunho para vocês para dizer que eu venho de um lar disfuncional. E apesar de ter sido criado num berço cristão, existem muitas partes da minha vida, das nossas vidas, no geral, que precisam ser mudadas em Deus para Deus. E ser um pequeno Cristo é saber que não é mais sobre mim, mas sim sobre Ele. E Ele nos convida hoje, convida vocês a dar 2 passos para trás e tornar Ele o centro da vida de vocês, para que Ele mude o que precisa ser mudado e que vocês possam estar avançando para a próxima estação. Existem grilhões que nos prendem e nos puxam para baixo porque a gente não libera o perdão sobre a vida do outro. E Jesus convida vocês hoje a liberar o perdão, mesmo que não seja fácil, mesmo que não seja merecido. Mas Ele te convida hoje a liberar esse perdão e tá trazendo o amor dele para a vida do próximo. Obrigado por esse momento, que Deus abençoe esse culto, que Ele possa estar com vocês nesse final de semana incrível. Jesus ama vocês, um cheiro e até a próxima. E aí, meus queridos, você acabou de conferir um testemunho poderoso que eu tenho certeza que edificou a sua vida, que tocou no seu coração. Quer saber mais do nosso ministério Farol Maraponga? Segue lá nas nossas redes sociais, @Farol Maraponga. Esteja em um dos nossos PGs, faça parte dos nossos cultos todo segundo e quarto sábado do mês. Que Deus te abençoe.